Tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Alex Batista, né? E nós vamos começar hoje uma série de aulas, né, que elas vão do básico até o mais avançado. Elas servem tanto para um reforço escolar quanto também, né, para concursos nas áreas militares, né? Seja para colégios militares, ESA, enfim, colégio naval, concurso de fuzileiro naval, enfim, concursos militares de uma forma geral. Só que eu deixo claro que eu vou começar de uma parte bem básica, tá? E essa primeira aula é voltada para quem diz assim, eu não sei absolutamente nada de matemática. Nós iremos ver inicialmente, tá? Os algarismos, o sistema decimal, formação dos algarismos, ordenação, leitura e escrita de números, valores absolutos e relativos. Para muitos isso já é algo já previamente sabido, para outros nem tanto, né? Então eu parto do princípio em que o pessoal não sabe, né? Ou não lembra, ou não estudou, enfim, tá? Então por isso que nós vamos começar lá bem do básico. Pessoal, nós temos um total de 10 algarismos, eles vão do 0 até o 9. E justamente por isso, nós podemos formar quaisquer números, infinitos números, utilizando, né, fazendo uso desses 10 algarismos, ok? Então, pessoal, por exemplo, se eu tiver aqui o número 1345, ele é escrito por extremos, como eu falei, 1345. Sistema decimal. O nosso sistema é chamado sistema decimal, o sistema que nós utilizamos para somar, para efetuar pagamentos, enfim, para nos referirmos aos números, justamente porque nós temos o quê? 10 algarismos, que vai variar do 0 ao 9, como eu já falei. Eu deixo aqui frisado que não existe apenas o sistema decimal. Nós temos sistemas binários, que só se trabalha com zeros e uns, tá certo? Que é justamente o sistema binário, é um sistema computacional. É o sistema que os computadores eles entendem, né? Ele é formado por sequência de zeros e uns, tá? Assim como o sistema octal, hexadecimal e por aí vai. É importante sabermos que nós não temos só o sistema decimal, inclusive nós conseguimos transformar de binário para decimal e vice-versa, tá? De hexadecimal para decimal, para binário e assim vai. Pessoal, formação dos números, né? Nós sempre começamos a falar sobre isso, nós lembramos que nós temos sempre, né, as chamadas classes numéricas, né? A ordenação do número. Então nós temos as unidades simples, dezenas simples, que nós veremos no próximo slide. Mas antes eu quero que vocês observem uma coisa. Se eu tiver o número 1345, né, nós podemos observar que ele é formado agora aqui, por 1000 unidades, ou seja, 1000, tá certo? Mais 300, mais 40 e mais 5. Somando isso, nós temos o quê? Uma unidade de milhar. Quando eu falo milhar, eu estou falando 1000, 3 centenas, que dá 300, que vão dar 300, 4 dezenas, que vão dar 40, e mais 5 unidades. Somando isso, nós teremos 1345. Né? Na formação dos números, nós temos aqui o número 324, por exemplo. São 4 unidades, são 2 dezenas, né? E são 3 centenas, que dão 300. Se eu somar 300 mais 20 mais 4, teremos o número 324. O mesmo raciocínio, deixa eu voltar aqui, o mesmo raciocínio, ele é feito para o número 122.154 ou para qualquer outro número, né? São 4 unidades, são 5 dezenas, uma centena, 2 unidades de milhar. Quando eu falar milhar, pessoal, se o número terminasse aqui, por exemplo, ó, se terminasse nesse 2 aqui, nós teríamos 2.154. Por que 1000? Porque terminou em milhar. Mas nós temos aqui, ó, 122.000, porque nós, ó, unidade, dezena, centena de milhar. Então nós temos 122.154. Pessoal, os números são divididos em classe. Cada classe tem até 3 algarismos. Nesse caso aqui eu tenho 2 classes completas. Mas se tivesse, por exemplo, um número aqui, eu teria uma terceira classe. Nesse caso, o número 217.934, ele é formado por 2 classes. A classe das unidades
tá? E a classe das milhares, por isso que é 217 mil. E quantas ordens? Pessoal, o número de ordens, tá? É exatamente a quantidade de algarismos que eu tenho. Então aqui eu tenho 6 algarismos, portanto tenho 6 ordens. Mas uma coisa importante, eu começo a contar a ordem, ou seja, a ordenação, sempre da direita para a esquerda. Então aqui o 4 é o meu algarismo de primeira ordem, o 3 de segunda, o 9 de terceira, tá? O 7 de quarta, o 1 novamente aqui, mas a de quinta ordem, e o 2 finalmente de sexta ordem. Então esse número tem 6 ordens, tá? Então, se numa prova ele dá um número e pergunta qual é o algarismo, por exemplo, vamos supor que fosse esse aqui, 217.934, qual é o algarismo de quarta ordem? Aqui, ó, é o 7, por quê? Porque eu começo sempre da direita para a esquerda e aqui ele vai ocupar a quarta ordem, tudo bem? Então, não podemos, né, esquecer ou deixar ou se enrolar, né, numa questão de prova que envolva esse tipo de coisa, porque é bem tranquilo. A leitura, né, a escrita de um número. Veja, vamos supor, pessoal, que esse número fosse dado assim, ó. Já caiu em prova coisas desse tipo, tá? Eles dão uma sequência de algarismos como essa e pede para que a gente escreva, para que a gente informe qual a alternativa que diz que número é esse. Então, pessoal, sempre nós começamos a marcar os números com pontos da direita para a esquerda, né, separando de 3 em 3 algarismos. Feito isso, vamos agora sim, nós podemos ter uma visão melhor do número. Aqui, unidade, dezena, centena simples, unidade, dezena, centena de milhar, unidade, dezena, centena de milhão, e unidade de bilhão. Lembra que eu falei que cada classe pode ter até 3 algarismos? Então aqui eu tenho uma classe completa, outra classe completa, outra classe completa e aqui uma incompleta. Porém, eu tenho quantas classes ao total? 4 classes, tá? Essa e essa, sendo que a última ela é incompleta. Ah, professor, se eu colocasse 0 e 0 aqui para completar, pode, sem problema nenhum, tá certo? Vamos continuar tendo 2.305.596.959 unidades, tá? Esse quadro verde aqui, ele fala justamente sobre o que eu acabei de explicar aqui. Tudo bem? Bom, pessoal, valor relativo e valor absoluto e valor relativo de um número. O valor absoluto, né, de um algarismo dentro de um número, o valor absoluto nunca muda. É um valor próprio, independe da posição em que o algarismo ocupa. Peguei aqui o algarismo 6, do número 3.465. O valor absoluto é 6. E o valor relativo, VR, valor de ou seja, também chamado de valor de posição. Esse vai depender de onde o algarismo vai estar dentro do número. Nesse caso aqui eu tenho, olha, o 5 é o algarismo das unidades simples e o 6 das dezenas simples. Eu tenho 6 dezenas. Dezena é 10. Então, se eu tenho 6, 6 vezes 10, 60. Então, 60 é o valor de posição, é o valor relativo do algarismo 6 dentro do número 3.465. Ok? Pessoal, deixei aqui alguns exercícios, tá, resolvidos para que a gente entenda um pouco mais do que falamos até agora, né? Aqui foi pedido para faça a decomposição do número, né? Aí olha só, 3 unidades, da direita para a esquerda, ó, 93.121. Então, unidade, dezena e centena simples, unidades de milhar, dezena de milhar. Então, eu tenho 9 dezenas de milhar, 3 unidades de milhar, tenho uma centena simples, eu tenho 2, né, dezenas simples e uma unidade simples. Essa é a decomposição desse número, ok? Um outro exemplo bem interessante, tá? Que inclusive, pessoal, já houve questões de concurso semelhante a esse exemplo aqui, ó. Dado o número 1315, de quantas unidades iremos alterá-lo se colocarmos um zero entre os seus algarismos de segunda e de terceira ordem? Tá vendo só? Imagine que nós não soubéssemos quais seriam, como nós iríamos ordenar esse número. Então eu tenho aqui o 5,
que é o meu logaritmo de primeira ordem, um de segunda, o 3 de terceira e novamente o logaritmo de quarta ordem. E ele quer que eu ponha um zero entre o logaritmo da segunda e da terceira ordem. Bom, eu tinha 1315, coloco o zero entre esses logaritmos de segunda e terceira ordem, passa a ter o quê? Passa a ter 13.015. Então eu tinha um inicial de 1315 e passei a ter 13.015. De quantas unidades eu alterei? Para que a gente saiba isso, pessoal, nós temos que fazer uma subtração entre o novo valor, que é 13.015, e o valor inicial, que é 1.315. Fazendo isso, nós vamos ter um total de 11.700 unidades. Pessoal, essa é a nossa primeira aula. Eu sei que ela é bem básica, né? Eu sei que para muita gente ela está bem tranquila, mas o objetivo é conseguir que o máximo de pessoas consiga entender a matemática. A matemática ela é evolutiva. O que significa dizer isso? Significa que se eu não entendo algo anterior, eu dificilmente conseguirei entender plenamente algo posterior ensinado. Então, na nossa próxima aula, nós vamos começar a falar sobre os agrupamentos dos números, que eles vão se reunir nos chamados conjuntos numéricos, né? Então, nós veremos as relações entre os conjuntos e entre os seus elementos, que tem, cada um tem um número, que tem uma característica para pertencer a determinado tipo de conjunto, seja dos naturais, seja dos inteiros, dos racionais e irracionais, né? E todos esses nós vamos ver que estão dentro dos reais, ok? Pessoal, se gostaram dessa aula, deixa aí um like, ok? E espero vocês na próxima aula, ok? Um grande abraço a todos.